Olá, começa agora mais uma academia e nesta semana o tema apresentado é o direito à educação dos adolescentes infratores. A dissertação é da mestre em Direito, Renata Antão. O direito à educação do adolescente em situação de privação de liberdade. Dissertação de mestrado apresentada ao programa de pós-graduação Stricto Sensu da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Orientadora, professora associada Nina Beatriz Stocco Ranieri. E para participar do debate, convidamos o doutor em Sociologia e pós-doutor em Ciências Políticas e Sociais, Vicente de Paula Faleiros, e o mestre em Direito pela Universidade de Lisboa e promotor do Ministério Público do Distrito Federal, Renato Barão. Obrigada, Vicente, pela presença aqui na academia. Muito obrigado a vocês. Obrigada, doutor. E eu que agradeço a oportunidade. E agora vamos entender melhor o que foi abordado na pesquisa da Renata Antão. O estudo analisa a educação nos centros de internação para menores infratores. O direito básico, garantido em lei, não apresenta na prática o resultado esperado. Muitas vezes, nem existe aula dentro dos estabelecimentos de privação de liberdade. Em geral, os adolescentes já entram no sistema com baixo grau de escolaridade e, ao longo do cumprimento das medidas socioeducativas, não apresentam nenhuma melhora. Renata, obrigada pela sua participação aqui no programa Academia. Obrigada pelo convite. Um tema muito interessante. Eu queria, na verdade, saber de onde surgiu a vontade de pesquisar essa educação no Centro de Menores Infratores. Bem, eu fui professora de educação infantil, fiz magistério, e ao longo da faculdade de Direito, eu fui bolsista no programa Escola da Família, onde muitas vezes a gente convivia com adolescentes que cumpriam medida socioeducativa. Então, começou a surgir essa vontade de pensar na educação sob uma perspectiva de quem está privado de liberdade ou cumpre medida socioeducativa. E por viver isso assim tão de perto, você sentiu uma deficiência também no sistema? Eu senti a deficiência porque, quando a gente estuda no magistério, a gente vê a educação sobre outro viés. O viés de amor, o viés de você passar um conhecimento. E, estudando direito, a gente não só discute as garantias, constitucionais sobre direito à educação, mas discute o direito à escolarização. E eu sinto que a deficiência foi em relação à escolarização e à educação num termo mais amplo mesmo. Educação enquanto passar valores, cultura. Então, eu senti muito essa deficiência e quis pesquisar como que o judiciário, como que a jurisprudência, como que o direito lidava com a educação dos adolescentes em privação de liberdade. Bacana. E qual foi a metodologia usada para essa pesquisa, Renata? Bem, a metodologia foi basicamente análise jurisprudencial, análise de literatura, doutrina do direito. Como é um tema que envolve outras disciplinas e outras áreas de conhecimento, eu busquei muitas pesquisas dentro da sociologia, dentro da psicologia e dentro da educação. No direito ainda é muito pífia a produção acadêmica em relação ao adolescente em privação de liberdade e ao adolescente em conflito com a lei. Então, foi uma pesquisa mais bibliográfica. Eu tentei fazer acompanhamento dentro da Fundação Casa, porque eu estudei em São Paulo, mas a gente tem um pouco de dificuldade de entrar no espaço da internação. Então, acabou se restringindo à análise jurisprudencial, legislativa e doutrinária. Perfeito. O cenário internacional é um pouco diferente? É um pouco diferente até quando você conceitua o que é adolescente, A Convenção de Direitos Humanos da Criança, ela coloca adolescente como abaixo de 18 anos, criança como abaixo de 18 anos, enquanto a nossa legislação, ela tem um corte de 0 a 12 anos, de 12 a 18. Então, é bem interessante a gente pensar que a perspectiva de proteção no âmbito internacional, ela é um pouco maior. Bom, e a Renata destacou para a gente 3 livros que foram fundamentais para essa pesquisa. Vamos conferir quais são. A Vida em Rebelião, Jovens em Conflito com a Lei, de Maria Cristina Vincentim, editora UCITEC. A Razão da Idade, Mitos e Verdades, de Antônio Nabor Areias Bulhões, editora Ministério da Justiça. Pertinência Socioeducativa, Reflexões sobre a Natureza Jurídica das Medidas, de Afonso Armando Conzen, editora Livraria do Advogado. Renata, de que forma que esses livros te ajudaram para desenvolver esse estudo?
Bem, o primeiro livro da Vicentinha, ele foi muito interessante porque ela fez um estudo de campo bem profundo de como funciona o sistema de privação de liberdade para adolescentes em conflito com a lei. Então, é interessante, ela discute tanto os motes dentro do sistema, como Eu Não Nasci para Ser Semente. Ela mostra dentro de uma perspectiva de direito comparado que em alguns outros países da América Latina o mote é o mesmo. Então, qual é a perspectiva do adolescente em privação de liberdade e como que são os percursos que eles tiveram antes de estarem dentro dessa medida socioeducativa e o porquê da medida ajudá-los ou não a se ressignificar. Então, esse livro foi bem interessante. O segundo livro, Mitos e Razões, é interessante porque até atualmente a gente voltou à discussão da redução da maioridade penal e o livro ele discute muito isso, quais são os critérios que você tem para determinar o que é maioridade ou o que não é. Então, isso que eu falei de infância, criança e adolescente é até 18, até 21, e eles são vários artigos, é uma coletânea de artigos que discutem a partir de pesquisas, tanto doutrinárias quanto com direito comparado, quais são as idades que determinados países determinam para a maioridade. Então, é bem interessante a gente pensar que a idade de 18 anos ela é uma escolha do legislador. E não só pela vulnerabilidade, mas por buscar aquele seu marco para você ter proteção integral, você ter um plus de direitos para esses adolescentes. E o último livro ele é muito interessante porque ele discute a medida socioeducativa em si. Ele discute qual seria a necessidade da medida socioeducativa? Então, no sentido do jovem, do adolescente se ressignificar, porque tem as medidas R, então, ressocializar, reeducar, e ele diz que é necessário uma ressignificação. Então, é interessante porque é uma visão um pouco mais sociológica da medida socioeducativa e dentro dessas perspectivas do adolescente, de ressignificar a vida dele, para conseguir vencer mesmo o cumprimento da medida e se ressocializar. É bem interessante. E pelo que eu li também do seu trabalho, muitos desses adolescentes já entram com um grau de escolaridade muito baixo. Isso também é um obstáculo? Eu acho que principalmente isso. Muitos desses adolescentes que cumprem medida socioeducativa já tiveram percursos complicados, extramuros. E é muito difícil o sistema conseguir vencer isso. Então, baixa escolaridade, problemas familiares. Então, a escolaridade acaba não aumentando dentro do sistema socioeducativo, até pelo jeito que ela é fornecida. Tanto a escolarização, né, pensando no termo ensino, quanto o direito à educação em si, como uma troca, um amor, algo que tem que ser construído ao longo de diversos anos e que, para adolescentes que tiveram percursos deficitários, escolares deficitários, acabam não tendo uma solução muito boa. Bom, Renata, então agora chegou a hora de você apresentar esse trabalho para a gente. Por gentileza, fica à vontade. O meu tema de pesquisa foi Direito à Educação de Adolescentes em Privação de Liberdade, Adolescentes em Conflito com a Lei. Eu gosto de usar esse termo, Adolescentes em Conflito com a Lei, porque eu acredito que delinquentes, apesar da literatura internacional utilizar delinquência, é um termo que acaba subjetivando e fazendo com que você tenha um estigma desse adolescente. É um jovem em conflito com a lei, a gente pensar que esse conflito é temporário. Eu estudei direito à educação porque o direito à educação é um direito público, subjetivo e de aplicabilidade imediata. Então, você pensar que a educação, em diversas jurisprudências, ela é um direito de aplicabilidade imediata e ela passa por cima de determinadas escolhas do poder executivo e de políticas públicas, como garantia de vagas em creche, como garantias em vaga de escola mesmo. Como que seria essa educação, esse direito subjetivo dentro do encarceramento, dentro da privação de liberdade? Eu busquei estudar como ele acontece, qual é a doutrina e a jurisprudência, o que a jurisprudência diz a respeito disso e qual seria um jeito de ressignificar e de fazer com que esse direito seja aplicado para os adolescentes em privação de liberdade. Na minha pesquisa, eu analisei o STF, STJ e os Tribunais de Justiça de São Paulo, do Estado de São Paulo. É um pouco difícil porque muitas das ações correm em segredo de justiça. Então, eu não consegui ter um grande número de jurisprudências a respeito do tema. Então, é interessante a gente perceber que, enquanto toda a doutrina e a legislação nacional e internacional é muito forte em relação à garantia de direito à educação, né, do direito à educação dos adolescentes em privação de liberdade, havendo vários pactos e convenções internacionais, como que ela acaba sendo aplicada no dia a dia. E a gente percebe que dentro da privação de liberdade, ambos
os dois lados, tanto a educação quanto o ensino, eles são deficitários. Durante a minha pesquisa, eu acompanhei muitas palestras e muitos seminários a respeito do adolescente em privação de liberdade, adolescente em conflito com a lei, e é interessante a gente ver que em alguns estados a educação ela é feita através de grades, ou que professoras que tocam no aluno para pegar e ajudá-los a escrever, elas muitas vezes são punidas. Então, a gente pensa esse distanciamento do professor e essa exigência, você discutir dentro de um sistema, de uma lógica de punição e retributiva, que seria a medida socioeducativa, você discutir a educação, que ela tem outro tipo de lógica. Então, é interessante a gente pensar quais são as alternativas e o que o legislador tem pensado para discutir isso, a lógica da privação e a educação, lógicas diferentes que são necessárias, porque o adolescente, em que pese ele seja inimputável, ele não possa receber punições como um adulto, ele vai receber uma punição pelos atos que ele fez, né, por ter entrado em conflito com a lei, por ter feito uma prática criminosa, um delito. Mas ele tem o direito à educação por estar em processo formativo, né? Pensando no homem como um ser que está em processo de formação, sempre o adolescente e a criança, né? O meu foco é mais o adolescente, ele está em processo formativo. Então, como que essas duas lógicas conversam? E é interessante ver como que as áreas vão discutir soluções para esse problema. No seu estudo, teve alguma pesquisa que demonstrou quantos % desses adolescentes saíram, conseguiram pelo menos terminar o ensino fundamental? Existe alguma prova prática de como isso funciona? Existem alguns dados na minha pesquisa que mostram qual seria o perfil do adolescente em privação de liberdade. Desde do processo em relação à escolarização, que eles já vinham muitas vezes com deficiências, e eles fazem um recorte muito interessante entre o Sudeste e a região Nordeste. Então, muitas vezes, no Sudeste, a maioria dos adolescentes já eram alfabetizados, mas não tinham concluído, a maioria, tanto o Nordeste quanto o Sudeste, não tinham concluído o ensino fundamental. Eles mostram muito o perfil desses adolescentes, tanto a faixa etária que eles são presos, então, normalmente, a idade é 16 anos. Eles mostram como seriam os percursos familiares, qual é a renda familiar. Então, é um projeto de pesquisa bem interessante em relação aos adolescentes em privação de liberdade. A gente faz agora, então, uma rápida pausa e no próximo bloco vamos debater a dissertação de hoje aqui no Academia. O Academia está de volta e hoje o tema é o direito à educação dos menores infratores. Apesar de ser garantido na Constituição, a autora da pesquisa revela alguns problemas encontrados nos centros de internação. A dissertação é da mestre em Direito, Renata Antão. Vamos então ao debate. Doutor Vicente, por gentileza, a sua pergunta para Renata. Renata, parabéns pelo seu trabalho. O problema da educação é um problema de todos os adolescentes, de todas as crianças. Não é só de quem está privado de liberdade. Quem está privado de liberdade só perde o direito de ir e vir. Todos os outros direitos devem ser garantidos. E o direito à educação é o fundamental. Só que há um conflito entre a Secretaria de Educação e a Secretaria responsável pela internação. E os dois sistemas, o socioeducativo e o da educação, muitas vezes não conversam. Então, como que você vê o funcionamento do SINASE na prática, essa conversa entre a educação e o sistema socioeducativo? O SINASE, ele é muito interessante porque ele tem uma série de métodos e de previsões sobre como essa educação vai ser aplicada ao longo da medida socioeducativa. Uma delas que eu acho mais interessante é o PIA, que seria o Plano Individual de Atendimento, onde o adolescente estabelece algumas metas que ele vai ter ao longo da medida socioeducativa. Então, se ele vai ficar durante um ano, quais são os objetivos, quais são as metas educacionais, quais são as metas de ressignificação que ele vai ter. Infelizmente, durante a minha pesquisa, eu não pude acompanhar a aplicabilidade do SINASE. Por isso que seria até interessante eu conseguir retomar essa pesquisa e ver de 2012, hoje 2015, 3 anos de SINASE, como que ele tem sido aplicado. O projeto é muito bonito, mas, de fato, quando a gente discute políticas públicas, a gente tem essa dificuldade de espaços que não se conversam dentro da administração pública. Aqui no DF, em 2013, foi criado um acordo entre a Secretaria da Criança e o sistema socioeducativo,
por esse acordo, a escola da região é que deve se responsabilizar pelo ensino dentro da unidade. Mas isso é muito difícil porque o interessante seria os estudantes saírem da internação para frequentar a escola, mas não tem segurança, não tem condições objetivas. Os professores irem para dentro do sistema educativo, não é, é uma questão operacional também complexa. Né? Na penitenciária de adultos, é horrível. Não é? A educação é falida. Falta lápis, falta caderno, falta professor, falta sala. Agora, no sistema socioeducativo para adolescentes, é necessário que isso funcione perfeitamente, porque é a única maneira dos adolescentes mudarem a trajetória, né, do ponto de vista da formação. Eu estou totalmente de acordo. A escola é uma prediletora de destinos. Então, ela é um espaço e algo necessário em qualquer percurso. Claro. E, de fato, eles estão privados de liberdade, esses adolescentes internados, e não do ensino. Então, eu acredito que é isso. O SINASE é um começo e políticas públicas, elas são reformuladas, né? O legislador e o executivo, eles podem reformular, e a partir desses erros de, mas aqui não tem uma conversa entre Secretaria de Educação e muitas vezes Secretaria de Justiça. Em São Paulo, é muito recente que foi a minha pesquisa, eles fizeram em 2012 uma legislação que discutia como que a Secretaria de Educação e os professores do ensino formal da rede regular atuariam dentro da medida socioeducativa. É muito recente ainda você pensar quais seriam os professores que vão atuar, como que vai ser toda essa dinâmica e essa logística de professores saírem do espaço escolar e irem para o espaço de medida socioeducativa de internação. Então, de fato, eu acredito que é uma política em construção. Doutor Renato, por gentileza, a sua pergunta. Eu parabenizo a Renata pelo excelente tema, que é um tema, inclusive, a medida socioeducativa ela tem duplo viés, um viés altamente pedagógico, embora também tenha retributivo, e esse viés pedagógico é o que tem que ter se primado dentro da internação. Então, a minha pergunta é saber se o judiciário deveria intervir quando o executivo não cumpre a sua função de garantir o acesso à educação dentro da unidade de internação. Eu sou de acordo com a intervenção do judiciário, pensando numa omissão do executivo, e aí pensando que o direito à educação é um direito de aplicabilidade imediata, é um direito público, subjetivo, essa interferência, que na minha pesquisa eu discuto um pouco isso, né, ativismo judicial ou politização do judiciário, mas eu acredito que para o direito à educação não é um ativismo judicial. Pensando que esse adolescente que está privado de liberdade precisa ter garantido esse direito, então se não há vaga, se não há professores, sim, o judiciário ele tem possibilidade de fazer essa intervenção. Tanto que durante a minha pesquisa eu acompanhei algumas disciplinas sobre políticas públicas e judiciário, e a Ada Pellegrini ela fala muito isso, que se não há verba, você pode prever no próximo orçamento que essa verba para a escola seja destinada. Se não há professores, há possibilidade de você discutir a política pública para o próximo ano, para que ela seja realmente efetivada, para que haja essa garantia. Então, eu acredito que sim. A gente pensando que a gente está no atual modelo de tripartição de poderes, onde esses poderes têm que ser harmônicos. Então, se um dos poderes está faltando um pouquinho, é logicamente super compreensível que o outro poder, como o judiciário, havendo a demanda de escola, de escolarização, que ele possa atuar. A dificuldade que nós encontramos na prática é de que os adolescentes têm uma alta defasagem escolar. Então, adolescentes na mesma sala de aula de quarta, quinta, sexta série. Isso traz uma série de dificuldades. E você acredita, a outra pergunta que eu faço é, você acredita que a capacitação e a inserção de professores mais capacitados a lidar com esse público, que é um público diferenciado, como você expôs, do perfil de conflitos familiares, alta violência extramuro, e quando eles estão intramuros, eles têm que ter esse tratamento diferenciado. Você acredita que, havendo uma visão, uma inserção maior do Estado dentro para privilegiar a educação, diminuiria a incidência e diminuiria até a quantidade de adolescentes inseridos no sistema socioeducativo? Com certeza. Como eu disse, não adianta você ter só o ensino garantido, uma escolarização com seriado ou não, no caso é isso, muitas vezes eles se encontram com séries
quarta, quinta série juntos, e é muito difícil para um professor com uma formação tradicional passar até os conteúdos normais do ensino, como matemática, ou português. Esses professores que trabalham dentro da medida socioeducativa, eles também têm que ter um plus de conseguir discutir temas que são importantes, de trazer a educação dentro de uma outra lógica que faça sentido para esses adolescentes, que ressignifique esses adolescentes. Então, com certeza, isso é um grande desafio para a área da educação e para a área da justiça mesmo, da justiça juvenil, de como lidar com esses adolescentes que estão em contextos diferentes. Você não pode pegar o professor normal de português e colocá-lo dentro de uma sala de aula de medida socioeducativa e acreditar que aquele conteúdo que ele passa para os alunos que estão livres, que estão tendo contato diário com a sua família, com outras realidades, que aquele conteúdo vai ser o mesmo a ser aplicado para o adolescente em privação de liberdade. Então, o trabalho de ressignificação da educação e aquilo, pensando nos conceitos da democracia, você se colocar dentro de um espaço, você ter o direito à fala, à liberdade. A educação ela é necessária para você ser um cidadão, para você atuar dentro do Estado democrático de direito. Mas essa educação ela tem que ser diferenciada. Ela não pode ser aquém do conteúdo normal da grade escolar, mas ela tem que ser além. Ela tem que ser não só a escolarização normal, mas a educação, um processo de amor, de você passar nossa cultura, visões de cidadania. Isso é até uma coisa que o novo plano de educação em direitos humanos discute. Como que seria essa educação? Essa educação à não violência, à cidadania, uma educação no sentido mais amplo. É isso. Então, Vicente, mais uma pergunta? Eu queria retomar justamente o que a Renata colocou sobre a educação no sentido mais amplo, que é interdisciplinar, porque não basta ensinar a ler e escrever matemática, português, história e geografia, porque esses adolescentes não têm o hábito, já no período anterior à internação, de integrar a escola na sua vida, porque a família tem condições, muitas vezes, de conflitos, não é? Inclusive com drogas, com crime. São famílias que são conflitivas ou conflituosas, né, na sua história. O adolescente tem uma bagagem já pesada quando entra no sistema. Então, né? Eles são, na maioria, alfabetizados. Mas as pesquisas mostram que esses adolescentes sonham com a educação. Quer dizer, eles percebem que a trajetória deles pode mudar com a educação, mas é preciso um apoio para fazer os deveres, o apoio para leitura, né? Eles leem muito pouco, o apoio para trabalho de grupo, que a gente faz com os nossos filhos em casa, quer dizer, dando um suporte. Então, a educação dentro das unidades não significa apenas um professor conteudista, né? Mas é preciso a própria unidade estar integrada. No entanto, que o ECA não é para reprimir, não é? Ele é para educar. E como você vê, então, essa organização da unidade para a educação? Porque muitas vezes as unidades priorizam futebol, natação, até formação profissional, mas a educação mesmo. A educação no sentido integral, né, para o adolescente. Isso é bem interessante. O SINASE, como eu falei, que é bem recente, ele discute essa dinâmica polidimensional, onde você vai ter uma série de profissionais trabalhando na educação e no planejamento de como vai ser cumprida aquela medida socioeducativa. Então, você vai ter experts na área jurídica, na área de saúde, na área sociológica, na área psicológica. Então, uma série de experts que vão ajudar a discutir esse plano individual de atendimento e como que vai dar essa medida. Pensando nisso, é a educação num sentido mais amplo e não na mera escolarização. Você ressignificar o adolescente, você ressignificar a educação para esse adolescente e traçar metas de como que o que ele vai fazer quais são as metas que ele tem, qual é o percurso a ser caminhado e o que ele vai fazer depois dessa internação. Porque é isso, muitas vezes, extramuro, eles já têm esses percursos dificultosos. Então, o intramuros, se você não tem um planejamento multidimensional e uma série de profissionais discutindo essa medida, você não vai ter
um bom resultado da medida socioeducativa, que é medida, é punitiva, mas tem a questão educacional muito forte, por ser um adolescente em processo formativo. Então, é assim que eu vejo. O que eu percebo é a falta política pública voltada para esse viés da educação, para que haja mudança significativa na vida do jovem. É isso que você entende? E que a legislação hoje é suficiente? O que falta é mudar esse olhar, essa realidade, para que haja uma mudança do jovem dentro da internação e, quando volta para a sociedade, ele tem um comportamento adequado e não ingresse novamente no ato infracional? Exatamente isso. A gente é muito avançado em relação à legislação sobre a educação e até sobre a educação do adolescente em conflito com a lei, em privação de liberdade. O problema é a prática, muitas vezes, é você mudar a lógica. É claro que os processos... Em relação às construções sobre a educação, as mudanças não vêm de um dia para o outro. O SINASE é muito recente e as mudanças elas só vão ser percebidas ao longo dos anos. Pensando não só na lógica da educação como uma lógica mais ampla, quando você pensar no adolescente em conflito com a lei, mas pensando principalmente em relação às pessoas, aos técnicos que vão trabalhar com o adolescente em privação de liberdade. Em São Paulo, a mudança da Fundação, da FEBEM para a Fundação Casa foi uma tentativa dessa mudança de lógica, de você sair de uma doutrina menorista, onde você tem o menor infrator e você tem um binômio do adolescente irregular, do menor regular e do irregular. O regular é aquele que tem família, casa, escola, e o irregular é aquele que passou por qualquer tipo de ato infracional. Você sair dessa lógica e você pensar como um adolescente pleno de direitos ou uma criança plena de direitos. Então, os processos para mudanças de lógica são demorados. E é isso, eu acredito que a legislação ela é farta. Agora a gente discutir a aplicação da política pública como um todo. Bom, infelizmente nosso programa chega ao fim. Renata, agradeço a sua participação aqui na Academia. Obrigada pelo convite. Obrigada, doutor Vicente. Obrigado a vocês. Obrigada, doutor Renato. Eu que agradeço a oportunidade. Bom, e que tal você aí ter a sua tese ou dissertação apresentada no Academia? Mande um e-mail para a gente, academia@stf.jus.br. Para rever o programa desta semana, é só acessar o endereço que vai aparecer na sua tela, tvjustiça.jus.br. Obrigada pela sua companhia e até semana que vem.